Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, numa semana em que começa com o dólar a ganhar, fortes ganhos do dólar, isto já agora olhando aqui para o índice do dólar DXY, a vermos esta recuperação forte já neste primeiro dia da semana, aqui assim com o DXY acima dos 101, portanto a dar aqui assim força ao dólar. Claro que isto, uma vez mais, como não seria de estranhar, uma valorização destas rápida e desta dimensão tinha que vir, obviamente, de mais notícias sobre as tarifas dos Estados Unidos, neste caso entre os Estados Unidos e a China. Como sabemos, neste fim de semana decorreram as reuniões na Suíça, em Geneva, e que durante o fim de semana já tinham dado alguns sinais positivos, só que de facto ninguém estava à espera de avanços tão significativos nas tarifas. Uma suspensão de tarifas durante 90 dias que leva às tarifas dos 125% e dos 145%, respectivamente, na China e nos Estados Unidos, para níveis entre 10% a 30%. Claro que isto veio renovar a confiança no dólar, que, como sabemos, tem vindo a estar bastante em questão, essa confiança no dólar, e isto acabou por começar a semana, digamos, a ser o grande evento da semana. Aliás, como nós esperávamos que as tarifas continuassem exatamente nesse sentido, é isso que aqui assim se está a refletir. Uma semana que vai ter amanhã, em termos macroeconómicos, o principal dado, o índice de confiança dos consumidores, o índice de preços no consumidor nos Estados Unidos, que é esperado 0,3% a nível mensal, 2,4% e 2,8% na inflação, tanto a inflação global como a subjacente. Nada que vai, digamos, fazer um grande impacto ao mercado, creio eu, com o Fed a olhar mais para o emprego do que propriamente neste momento ainda para a inflação. Apesar de, obviamente, não ter feito cortes baseado numa possibilidade da inflação em alta. No entanto, estas tarifas agora dão mais espaço para algum corte de taxas. Vamos ver como é que os mercados vão reagir a este cocktail, passa a expressão, mas amanhã vou alongar mais sobre a inflação. Amanhã também, mas na Europa teremos o ZEW, o Índice de Confiança Económico, e depois vamos ter Índice de Preços no Produtor na quinta-feira, vendas a retalho, isto nos Estados Unidos, e na sexta-feira então vamos ter os dados da Universidade de Michigan. Ainda na quinta-feira vamos ter um discurso de Jerome Powell vamos ver o que é que ele vai dizer, nomeadamente depois deste arrefecimento em termos de tarifas e depois de sabermos os dados da inflação. Portanto, tendo as duas coisas em conjunto, poderemos aqui ver o tal discurso de Jerome Powell como bastante mais interessante na próxima quinta-feira. Bom, mas vamos então ao dia de hoje e como as coisas começaram. Já vos disse como é que começaram, mas agora aqui assim, no gráfico semanal, o que é que vemos? Esta área que eu referia já aqui, que referi anteriormente, que era uma área de suporte forte, é agora uma área de resistência, obviamente. Estamos a falar 1,1214, 1,1274. Estamos a falar aqui em cima dos tais 23,8% de Fibonacci do movimento mínimo máximo do ano, que está ali nos 1,1252, que estava dentro desta área de suporte, agora dentro desta área de resistência, sem resistência, com o preço cada vez mais. Ele fez hoje um mínimo já de 1,1082, eu creio que será mesmo o mínimo de hoje que nós vamos ver, não acredito que vamos ter um avanço muito maior, mas já cada vez mais perto deste tal 38,2% de Fibonacci que tinha referido já a semana passada, aqui é 1,1040, como o
primeiro objetivo desta correção do euro-dólar, deste que levou o preço desde o mínimo até ao máximo deste ano. Aqui temos o gráfico agora diário, o que me leva a acreditar que podemos já ter visto o mínimo o mínimo do dia hoje, do dia de hoje, é porque ainda há algumas situações com tarifas e neste caso no sentido contrário, com Donald Trump a dizer que vai hoje assinar mais uma ordem executiva dele. Neste caso é sobre tarifas, sobre preços que os Estados Unidos se predispõem a pagar pelos medicamentos. Está a dizer que os Estados Unidos não vai pagar mais do que os países, que os restantes países pagam, ou que os países que pagam menos por esses mesmos medicamentos, e isso acaba por ser também mais uma das disrupções nos Estados Unidos. E na senda a nível mundial, na medida em que há diferentes preços para diferentes países, conforme esses países podem pagar mais ou menos, exatamente por esses mesmos medicamentos, ou seja, numa tentativa da Organização Mundial de Saúde levar, digamos, vacinas, levar medicamentos a países que em princípio não os conseguem pagar a um preço mais baixo, isto subsidiado de alguma forma pelos países que podem pagar mais. E Donald Trump está digamos, a negar isso, a negar-se a pagar mais, e aí isto poderá ter aqui assim algum reflexo no sentimento de mercado uma vez mais. Bom, mas continuando aqui com os nossos gráficos, e aqui no gráfico diário, o que nós vemos foi, obviamente, aqui este primeiro já tinha sido este primeiro nível dos 38,2% deste movimento do mês, basicamente quase do mês de Abril. Está a passar os 50%, que está aqui nos 11,53 e muito perto de chegar a atingir o tal que para mim seria será o principal objetivo desta correção no mês de Abril, que vai aqui estar nos 61,8%, nos 1,1054, ou seja, ligeiramente acima dos 38,2% do máximo mínimo do ano. Temos aqui uma forte área de suporte, obviamente, começou logo por aqui para esta média móvel dos 55 dias e a nuvem de Ishimoku, e estamos aqui a falar ligeiramente acima de 1,11, tanto de um como do outro, aqui logo no início, aliás que o mercado, que o preço está, onde o preço está aqui assim, onde o preço chegou e está a voltar um pouco para trás. Olhando para os indicadores de momento, o que podemos ver é que tanto o MACD como o RSI continuam a dar aqui assim a prioridade a esta tendência descendente que nós vimos a ter e, portanto, a poder manter, digamos, esta tendência descendente. O dia de hoje aparentemente poderá já estar feito em termos de mínimo. Vemos aqui no gráfico a 4 horas melhor. Como vemos, o dia de hoje ele acabou por quebrar aqui assim na média móvel 200, que estava aqui ligeiramente acima de 1,12. Veio aqui assim a esta área bastante extensa, que tem aqui três suportes. Neste momento nem é suporte nem é resistência, o preço está ali à volta disso, à volta dos 1,1146, e já testou aqui este suporte perto de 1,11, a 1,1107, e o outro a seguir a 1,1050, portanto aqui este 1,1050 coincidente praticamente com aqueles níveis Fibonacci quase, tanto no gráfico diário, como um pouco mais acima do gráfico semanal dos tais 1,1040. Portanto, esta área toda é uma área de
suporte, por assim dizer, aqui no gráfico a 4 horas, que também ele dá aqui sinais. Aliás, o MAC dá aqui um forte sinal bearish, ou seja, a colocar bastante mais pressão nesta tendência descendente, e aqui o RSI obviamente a mostrar o momento ou a falta de momento no par, ou momento negativo, como lhe queremos chamar, mas ainda não, sem estar em área de sobrevenda, portanto a continuar a dar a possibilidade de mais perdas no par. No gráfico a 1 hora, mais curto prazo, que é onde acabamos, pois claro que aqui também ele, principalmente no MAC, continua a dar bastante indicação da tendência descendente aqui do euro-dólar. O RSI dá sinais agora aqui já de sobrevenda no curto prazo, o que é normal, o que esteve na origem já desta pequena correção, depois deste forte movimento de vir aqui assim abaixo aos tais 1,1080. Onde é que nós vamos? Nós temos aqui, para já, esta área de resistência do dia de hoje, é essencial que não seja ultrapassada, senão podemos ter aqui assim a volta deste movimento, deste último movimento descendente agora a ser corrigido, e estamos a falar dos tais níveis aqui entre os 1,1195 e 1,12, basicamente 1,1195, 1,1215. Esta área de 20 pontos, de 20 pips aqui assim, é uma forte área de resistência. O preço está a testar esta primeira resistência, que está aqui à volta dos tais 1,1146, 1,1145, e abaixo temos um 10,80. Portanto, basicamente, a continuação, o break deste 1,1080 vai obviamente dar a tal área 1,1050, 1,1040 rapidamente a poder ser atingida. Temos aqui esta linha de suporte que eu tenho aqui, dá-me os 10,50, no entanto há aqui toda uma área, aqui um 10,40, um 10,50, que vai funcionar como um suporte provavelmente, e que onde o preço poderá ir. Isto se quebrar o tal suporte aqui do mínimo de hoje a um 10,80. Por outro lado, o ultrapassado da resistência aqui em torno dos 11,45 poderá dar força ao par para então vir visitar esta área de resistência sem que seja quebrada aqui à volta dos 1,12, ou seja, tal como eu disse há pouco, 1,1195, 1,1215. Bom, mas como sabem, tudo isto é apenas a minha opinião, não constitui nenhuma recomendação de investimento. Eu, por mim, por hoje é tudo. Voltarei amanhã com mais um comentário diário euro-dólar. Desejo a todos um resto de um bom dia, bons negócios, e como sempre, amanhã cá estarei. Até lá!